Fala pessoal, mais um Pode Prosear começando aqui. E hoje eu falo para todo mundo que é uma honra. Para mim, para nós aqui do Pode Prosear, a gente tem uma presença aqui do maior vereador mais votado, né, da cidade de Indaiatuba aqui. E eu digo para as pessoas, é, como que eu posso dizer a palavra certa para dizer para ele? Eu tô muito honrado. Que é isso? Muito honrado mesmo com essa presença sua. Hoje a gente tá aqui com nada mais, nada menos que Ricardo França, o vereador que fica aí como diz, nas ruas de Indaiatuba mesmo, querendo saber como tá a população. Aí eu te pergunto, se apresenta. Primeiramente, a honra, o prazer é todo meu de estar aqui. É muito bacana poder participar e conversar dessa forma descontraída, trazer informações sobre o município, sobre o meu trabalho. Como você muito bem pontuou, né? Eu acabo sendo bastante acessível no semáforo, nas ruas, nos ônibus, nos postos de saúde, nas unidades escolares. Eu tento fazer essa comunicação mais direta com a população. Dia a dia, não apenas perto da eleição, igual a gente infelizmente ouve falar que tem alguns que fazem. Eu até entrei na política por ser muito inconformado, vamos dizer assim, ter muita energia e desde muito jovem ainda na escola, muito jovem, parece que faz tanto tempo, eu tenho só 30 anos, eu tô acabado, mas é normal, fiquem tranquilos, não tentem fazer o que eu faço, que daí vocês ficam bem conservados. Mas enfim, quando eu tava lá com 16, 17 anos no colegial ainda, eu falava, poxa, velho... Por que que só a cada 2 anos? Por que que o cara aqui a cada 4 anos, 2 anos é intercalado, né? Porque é presidente, vereador, prefeito e tal. Poxa, mas por que que aparece só de vez em nunca? Que errado e tal. E tinha uma professora, Roberta, que sempre me incentivou muito. Ela via que eu era meio inconformado nesse bom sentido, de querer fazer acontecer. E foi acontecendo e depois conheci o Bruno, fui trabalhar com o Bruno, que era vereador. E aí, a história, acho que alguns já acompanham. Né? Ricardo, a gente aqui de Indaiatuba, né? A gente vê uma questão muito, vamos dizer em outras palavras, muito honrosa. Não ter você como vereador também, mas sim para ter a cidade mais bonita. Eu falo para todo mundo. Não é demagogia isso, não, mas Indaiatuba, ela inclusive agora foi considerada, foi a cidade mais excelente, né? Em via da Band, parece, né? Alguma coisa assim. Isso. Né? A cidade, ela sempre tá bem colocada em diversos critérios. Alguns ela poderia estar melhor. Essa é a nossa luta como vereador, é pegar sempre, né? as coisas para melhorar ainda mais, né? Mas a cidade, ela se destaca muito da região. Uma cidade com um orçamento muito bom. A gente tem Toyota, John Deere, muitas outras empresas que acabam ajudando, setor de serviços, enfim... Toda a infraestrutura do município veio se construindo com o tempo, né? A cidade que consegue dar esse suporte para empresas e atrair cada vez mais moradores, mais empresas. Esse é o objetivo do município, crescer de forma qualitativa. Você, como vereador da cidade, igual você disse que você entrou na política por ficar inconformado com muitas coisas que acontecia e você teve ajuda também, né? Você foi, como diz, você foi caminhando, né? Você foi, não começou lá em cima, foi já caminhando. Como que você falou assim, eu vou entrar esse ano, eu vou entrar agora na política? Porque assim, pra gente entrar na política, eu não sei, é o que a gente vê de fora, né? A gente fala assim, tem que ser muito conhecido, né? Teoricamente, tem que ser muito conhecido, as pessoas têm que ter aquela, vamos dizer, aquela persuasão, a pessoa tem que ter aquela persuasão para poder conduzir as outras pessoas, teoricamente, para poder um número de seguidores para poder acreditar nele, e também tem que ser proativo, né? Sim, Como que surgiu essa oportunidade para você? Como você entrou na política literalmente mesmo? Tá. Vou até tentar resumir um pouco. Sim. Eu fazia FIEC, tava na época de fazer vestibular e tal, acabei largando no meio do curso da FIEC, mas tinha uma amiga minha que fez FIEC comigo, e anos depois eu encontrei ela na rua e falei, ô Karina, o que você tá fazendo? Tá trabalhando? Terminou o curso? Me formei, papapá, tô pensando em fazer faculdade, tô trabalhando com o Bruno Ganem. Eu, puxa... Me explica um pouco melhor. Eu faço isso e tal. E eles estão ampliando a equipe. Né? O Bruno era suplente na época. E aí eu acabei indo trabalhar na equipe do Bruno, vendo que ele era diferente, que ele estava sempre constante nas ruas, tentando fazer o seu melhor, com todas as limitações que o cargo de vereador tem. Ele era suplente, então tinha algumas limitações, vamos dizer assim. Mas eu vi a gana, a garra, a vontade, participei do processo eleitoral junto com ele, com a equipe. Depois fui convidado para entrar na equipe, fiquei um tempo de voluntário, um tempo remunerado, enfim. A gente foi tocando. E aí ele falou, olha, eu tô com o objetivo de ser prefeito. Eu vim vereador,
fiz 1.055 votos, fui reeleito agora, graças à ajuda de todo o grupo, e eu quero vir para prefeito. Você toparia? Você tem perfil, você tá indo comigo pra rua, você não tem clima ruim, pau pra toda obra, né? E aí, você topa? Eu falei, olha, eu sempre gostei, tudo. Eu tô aprendendo cada vez mais por conta do mandato, então, desde a parte de atendimento à população, serviços públicos, de como orientar, entender como que funciona o sistema público, quanto a parte jurídica da coisa, assim, vamos dizer, né? A parte das leis, das burocracias que existem. Ó, eu topo o desafio. Então, se prepara que lá na frente, se der certo de eu ser candidato a prefeito, eu vou querer que você ajude a montar a chapa de vereadores, saia candidato e vamos caminhar. E deu. Foi por pouquinho que naquela eleição de 2016 o Bruno não virou prefeito. Eu fui muito surpreendido com a minha votação, porque assim, eu tenho, na época eu tinha 25 anos. 25 Era anos. mais novo? Eu fui eleito como mais jovem. E essa, jovem. de novo, fui reeleito e sou mais jovem de novo. Mas eu falei, poxa, eu tenho 25 anos, nunca fui candidato. Beleza, né? Vamos tentar. Eu acho que eu tenho condições de ir bem, porque eu fiz muito trabalho presencial nas ruas junto com o Bruno, então provavelmente muitas pessoas já estavam começando a assimilar meu nome, minha fisionomia. Falei, alguma chance eu tenho. Mas assim, ir bem na primeira candidatura, com 25 anos, sem estrutura, sem grandes movimentos políticos por trás, eu vou bem é o quê? Uns 1.800 no máximo, né? Aí foi chegando a eleição. A eleição foi rodando e tal. Puxa, eu tô indo bem mesmo, tem bastante gente falando. Eu acho que eu vou fazer uns 2 e pouco. Rapaz do céu! Nossa, eu chegava lá no escritório, porque assim, a primeira eleição, eu ficava das 9 da manhã a 1 da tarde no semáforo. Caramba! Depois eu comia, ajudava a responder umas coisas de rede social, voltava pro semáforo 3 horas da tarde, Caramba. ficava até as 8 da noite, depois eu ia até dormir. Só foi uma vez, mas eu vou contar como se eu dormi com a cara no teclado, mas só foi uma vez que aconteceu. Até o tempo de eu acordar no dia seguinte, pau de novo. Então, assim, a eleição foi inteira. Assim, nossa, a última semana da eleição, eu tava sem voz, eu fui no médico, falei, eu preciso falar. Daí, não, tá, você quer atestado? Que atestado? Eu sou candidato. Que eu não sou daqui, tá? Pô, então, ó, tem esse remédio aqui, toma aí, se funcionar, funcionou. Mas olha... Se funcionou. Eu continuei falando pra caramba na eleição, depois fiquei com uma dor durante semanas, mas enfim, eu achava que eu ia bem, mas não tão bem. Então fiz 5.185 votos, fui segundo naquela. O Hélio Ribeiro tinha sido mais votado naquela. E nossa senhora, eu falei, meu Deus, que absurdo, que bom, que responsabilidade. Mas que bom, mas que responsabilidade. Então, que significa que hoje, não só como hoje, mas como no passado, na eleição passada também, você é contra a chapa, né? Que a gente fala, né? Eu não sou da base do não governo. é da base do governo, então, né? Sou independente, sou de oposição. Sim, da oposição, né? E aí é complicado, cara, óbvio. Aí vem como diz as alfinetadas que a gente costuma dizer, né? Cara, como que da sua base, da sua chave, né? Assim a gente fala, da oposição. São quantos? São 3 aqui em Dayatuba? Na primeira legislatura éramos em 3. 3, isso. E agora sou eu e a Ana Banvar. Ana Maria. Como que é? Virou 2. 3 virou 2. Como que é lutar contra todos? Olha, lutar assim, não é lutar, gente. Igual, pra deixar claro pra vocês, não é que é lutar. Que é pra deixar bem claro que isso não existe o certo e errado, o bem e o mal. Isso. Eles têm uma visão diferente da nossa. Isso, é a questão da visão. É porque, assim, muitas vezes, a forma de como que como diz, o plano de governo que eles passam, não concordam, né? Não faz parte da forma como você visa, né? Eu até uso de exemplo assim, todo mundo quer chegar em São Paulo, alguns acreditam que o melhor caminho é Bandeirantes, outros acham que é pela Castelo. E cada um tem uma opinião de como chegar naquele objetivo comum, que é o quê? Melhorar a vida do cidadão, melhorar os serviços públicos, melhorar a nossa cidade. Então, eu tento também desdemonizar a política. Porque já tem, acho que uns 10 anos que eu vejo crescendo muito, tipo, ninguém presta. Tá tudo errado. É muito complicado. E, assim, isso daí só serve pra quem não presta. Porque quando você fala pra toda a sociedade que ninguém presta, a sociedade ela para de prestar atenção em todo mundo pra separar o joio do trigo, porque vai ter gente boa, gente ruim em tudo. Em toda profissão, em todo partido, em toda a sociedade, em todo o país. Vai ter gente boa, gente ruim, político bom, político ruim, pedreiro bom, pedreiro ruim, vai ter. Em tudo, né? Vai ter. Então você tem que conseguir ter esse discernimento. Quando você joga tudo no mesmo balaio,
A pessoa fala, eu vou parar pra prestar atenção no candidato ABC. Dane-se. A pessoa vai lá, abaixa e pega o papel no chão no dia e fala, qualquer um tá bom. Então, assim, se você desmotiva a sociedade a prestar atenção no debate político, só se beneficia disso quem está dentro do sistema pelos motivos errados. E ele pode fazer o que ele bem entender, fazer as maracutaias, ficar rico, gastar dinheiro na eleição, pô, aquela coisa toda que, que pode dar regra a gente que tá por fora, a gente vê hoje, eu acho que principalmente vocês políticos também, vocês podem dizer com mais referência em cima disso. A política hoje ela ficou muito devaziada, que a gente fala, né? Muito vago, porque muita coisa aconteceu nas políticas nesses últimos anos, né? Muita fraude, muito fake news, né? Que eu acho que agora no mundo da internet tá tendo muita fake news, muito difícil. E é raro você ter alguma pessoa que chega e fala assim, ó, eu quero mudar. E quando muda, tem dificuldade. E aí vem a questão maior. Quando você entrou no governo, você virou vereador. Você está como vereador, né? Estou vereador ainda. Está vereador, como vereador. Quando você viu que aquilo que você imaginava era o que você imaginava ou é nada daquilo que você imaginava? Eu já tinha uma noção por conta do mandato do Bruno, por estar lá dentro, tudo. É óbvio que algumas buchas e algumas dores de cabeça eu não tinha por ser parte da equipe e aí virando a própria figura pública em si, saindo de assessor para virar figura pública, você toma bordoadas que você não tomaria, você tem que tomar decisões que antes você opinava. Eu acho que é por esse caminho, agora não, a decisão é minha, o pessoal dá opinião, mas quem bate o martelo vai ter que ser eu. Então a responsabilidade aumenta, mas já era aquilo que eu sabia como funcionava. Tem partes que a gente se surpreende negativamente, é óbvio, partes que você se surpreende positivamente, mas é um aprendizado constante. Até porque a própria sociedade ela está em constante transformação. Então, o que é certo hoje, daqui, espero eu que daqui a 100, 200 anos tenha vários períodos de reinflexões em cima do assunto, inflexões mesmo de falar, olha, peraí, esse momento é disruptivo. Isso aqui tá certo, é errado? Mercado de trabalho mesmo. A gente está entrando no 5G, que vai mudar toda a concepção de como funciona o mercado de trabalho. Em dado momento vai ter que se discutir isso. Eu tenho competência para isso? Nem de lugar de decisão e nem técnica. Então, caberá a deputados federais, governadores, legislar sobre tantos assuntos que são hoje difíceis até de imaginar. Igual você para pensar um podcast há 15 anos atrás, o que é isso? Que é isso? E já faziam, internet, né? Que teoricamente já faziam. Eu costumo dizer assim, o podcast não é nada mais que uma rádio transmitida, né, de uma forma diferenciada. Porque, querendo ou não, a rádio tem tipo um roteiro, né? Tem que seguir. Aqui não, aqui a gente fala o que quer e o que até não quer, que a gente costuma dizer, E né? manda bala. E manda bala, né? Inclusive, dá uma deixa, né, que igual eu costumo dizer para as pessoas, que o podcast é nada mais que isso, é uma prosa gostosa. Aqui a gente tem um lema, né, que é onde a prosa nunca acaba. Por quê? É exatamente isso. Que assunto não acaba mesmo, né? Não acaba, vai um inventando o outro, vai aqui, vai conversando aqui e tudo. E a gente não pode deixar de agradecer também os nossos patrocinadores. Claro. Né? Os patrocinadores sempre estão aí com a gente, sempre dando aquela força, dando algumas guloseimas, né, a gente fala. Né? A gente ataca bem. Inclusive, a gente tem que agradecer o Biscoito de Minas, que é o sabor que a gente gosta. Biscoito de Minas, ela vem sempre aí com um biscoitinho de fécula de mandioca, que é o biscoitinho de sal, que é maravilhoso. Tem aí o pãozinho de cebola, gente. Eu falo assim, eu sou suspeito a falar. Ave Maria, o Dog vem ali, ó. Ele no café dele, que ali é só café sem açúcar. Eu não consigo. Quando eu tomo café sem açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar. Esses aí é forte. Eu não tenho essa sabedoria ainda pra tomar café sem açúcar. Não tô preparado. Não tô preparado. Vai treinando. Tem a rosquinha doce. Rosquinha doce, gente, eu falo assim que biscoito de Minas é o sabor que a gente gosta, sempre tá aí com a gente, dá essa força. O Dog vai estar aqui em cima, né, Dog? Vai estar aqui em cima aqui com a QR Code, vai estar também na descrição, as pessoas aí que estiver vendo aí pelo celular, tá na descrição. É só entrar em contato lá com a Sirlene, que é vulga minha mãe, né? Que ela vai estar lá fazendo todo o atendimento possível aí. E tem também o Thiago Veículos, né? Thiago Consultorias e o PJ Veículos, né? Thiago Consultoria, a gente costuma dizer o seguinte, que hoje em dia as pessoas estão tão acostumadas de deixar o dinheiro na poupança. E querendo ou não, a poupança não rende dinheiro hoje em dia. Infelizmente muito, você perde. Né? Aquela pessoa que tem um dinheirinho guardado, gente, vamos fazer um investimento.
O Thiago, eu costumo dizer que o Thiago Henrique, ele é aquela pessoa que ele vai te ensinar desde o primeiro passo, que é como investir, na onde investir e se vai dar lucro, porque isso que é o principal que a gente quer, é ter dinheiro. E o segundo, que é o quê? Dar segurança para você. Então, assim, eu falo para todo mundo que com 10 reais você já consegue investir. Então, não tem essa desculpa de não poder investir, né? Sim. E também tem a PJ Veículos. A PJ Veículos é uma revendedora de carros que ela está em mais de 20 anos no mercado. É uma pessoas que eu costumo dizer que você não sai de lá sem um carro. Se você tá com vontade de comprar um carro, você tem que procurar eles, porque eles vão ver a melhor condição para você. Eles não vão, tipo assim, toma esse carro aqui, pronto. Não. Eles vão fazer a análise top. Eu falo que é o diferencial, né, de todo mundo. Mas assim, nessa questão, eles fazem uma análise realmente se você vai dar conta. Porque não adianta você só pensar assim, ó, só tem a parcela. Não é. Porque não é só a parcela. Então eles pensam muito mais do que só além da parcela. Eles pensam em te fornecer o melhor conforto e a melhor segurança. Então, gente, vai estar aí, tá? Os QR Code vai estar tudo aqui em cima. Então, qualquer dúvida, procura eles, Thiago e a Érica lá. Cara, são fenomenais. Então, é isso. Vamos estar passando aí um pouquinho desses aí. Vamos voltar aqui no assunto principal, que é o Ricardo França, né? Que a gente fala. Então, Ricardo, nesse tempo que você está de governo, né? Muita coisa aconteceu, né? E o principal de tudo agora, nesses 2 anos, né? Que já temos de 2 anos de pandemia, que eu acredito foi uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa que, não só para mim, mas para o Brasil, para o mundo inteiro. Foi muito difícil. Mas a gente tem visto que aqui em Indaiatuba desenvolveu muito bem a questão da vacina. Foi elogiada em nos jornais, foi elogiada, e não só nos jornais, mas no mundo, no âmbito do Brasil, a cidade de Indaiatuba foi uma das que mais vacinou. A cidade acaba. O SUS aí tem toda uma capilaridade e os postos de saúde, os municípios acabam apenas conseguindo aplicar as doses que recebem. Então é óbvio que o Bruno como deputado, o Rogério, que é outro deputado da cidade, o prefeito, enfim, todos foram atrás de cobrar e apontar, olha, Indaiatuba precisa, a nossa demografia é um pouco mais diferenciada, a gente tem um público bastante de idosos, pessoas que acabam se aposentando e vindo para cá, né? A cidade é muito grande, ela atende tudo, mas o município conseguiu ir tentando deixar da melhor forma possível. Até a própria escolha de ser apenas um ponto de vacinação tem os prós e os contras. Os contras seria fila, etc, etc, que eu fui vacinar uma das vezes que eu fui vacinar, não demorou muito, eu fiquei uns 40 minutinhos, mas ainda assim, vacina é importante, né? E eu sou da faixa dos 30 anos, então quando liberou pra nós... Não, vixe, pra todo mundo, né? Pior que o pessoal olhava pra mim e falava, nossa, coitado, né? Remanescente a dose dele, né? Porque eu tenho 30 e ele tem 50, né? Brincadeira. O pessoal fala que eu tô muito acabado, mas é só a lataria. Mas enfim, tem os prós e os contras. Um dos motivos positivos é que você consegue gerenciando o final do dia, reduzindo a quantidade de ampolas abertas, e assim você nem precisa fazer a xepa, que é um cadastro para você pegar aquela última uma dose, 2 que vai perder, num frasco no outro. Pô, sobrou 3, 4, 5 frasquinhos com uma dose, 2. O que faz com isso? Se tiver tiver esse número em cada posto, você tem que fazer xepa, organizar, etc, etc. Você faz num lugar só, você consegue ir com essas doses dos acamados. Então você termina o dia completando essas doses remanescentes que iriam estragar se não usasse, só nos acamados. Então, o município ele foi conseguindo seguir o cronograma, a gente pegou bastante no pé quando parecia que a coisa tava com alguma dificuldade, mas... Finalmente, a gente tem o estado de São Paulo, a região como um todo, aí com uma boa parcela da população, se eu não me engano, já está mais de 70% com 2 doses. Não vejo a hora de estar todo mundo com as 2 doses, o pessoal da saúde, idosos, pessoal, principalmente, ao meu ver, da educação também, tomando a dose de reforço, enfim, a gente tem que conseguir virar essa página, né? Demorou muito para ter vacina. Eu sou suspeito em falar em questão de vacinas, porque desde o início eu sempre fui a favor de vacina, porque eu falo que é a única certeza que a gente sabe. Então os doidos que acham que é ruim. Não, gente, olha, eu sou daquele tipo de pessoa que eu falo assim, a gente não estudou para aquilo. E a pessoa opinar que não faz parte daquilo, como que eles vão opinar de uma coisa? Por exemplo, mecânico opinar que tá com dor de cabeça. Como que o mecânico vai falar para uma pessoa que dá dor de cabeça, que esse remédio tem que ser assim, assim? Não. O médico estudou, os pesquisadores fizeram anos e anos de pesquisa. Sim. Então, gente, é assim, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, literalmente. A pessoa que não quer vacinar, ela tá colocando em risco, não é a vida dela, tá colocando em risco a vida das outras pessoas. Sim, até porque... Tem empatia, né? Exatamente, é um pacto social, é uma situação onde você não só
deixando de se vacinar, você corre um risco maior, como você aumenta a sua chance de também transmitir. Então, o ato de vacinar não é um ato individual, é um ato coletivo e também individual. Então, a gente tem que fomentar que as pessoas entendam que a vacina faz bem, é necessária, tem que ser ministrada. Enfim, né, a gente viu acontecer demais essas Mas coisas. aqui em Dayatuba, hoje, graças a Deus, a gente viu que tem a faculdade agora de medicina. Sim. Ajudou demais. Eu acredito que o âmbito social da cidade melhorou. Eu vejo que o SUS aqui de Indaiatuba, as pessoas reclamam porque eles não conhecem como que realmente é um SUS de uma cidade pequena. Porque Ainda é melhora. médio porte já. Mas assim, vamos dizer, da minha cidade natural, que eu sou lá de Minas Gerais, lá em Bocaiúva. A cidade ela é pequena, ela não tem um porte físico, né? Ela é 60 mil habitantes, se eu não me engano. Pequenininha, né? legal. Pequena. Mas pra padrão de Minas até que é média, né? É média, isso. Porque as cidades são pequenas, Sim, né? sim, Minas Mas é tudo... assim, a gente vê que o SUS lá não funciona devidamente igual devia funcionar. E aqui não, aqui as pessoas... A saúde nossa que é muito boa. Eu vejo que você, como vereador, pega muito no pé. Sim. E tem que pegar. Eu acho que essa, você pode dizer com propriedade. A função do vereador é exatamente fiscalizar o serviço público, né? Exatamente. Ver, cobrar daquilo. Quando veio a escola, né, a Faculdade de Medicina para cá, foi um grande sucesso, né? Tá sendo um grande sucesso. Teve um grande investimento de tanto federal, né, estadual e tudo. A própria faculdade, ela desenvolveu o curso e ela tem a capacidade de fazer o hospital escola, né? Sim. O SUS ele acaba tendo seus professores junto ali, toda uma situação que promove e melhora, para melhorar a condição de saúde pública do município. Aí eu vou dar aquela alfinetada, que agora é aquela hora que a gente fala daquela alfinetada, né? Porém, em contrapartida, muita coisa aconteceu também na pandemia. A gente viu aí que teve muitas CPIs que aconteceram. É CPI que fala, né? Teve a CPI da Covid. Da Covid. Também teve no passado, não sei se foi no passado, vamos dizer assim, um tempo atrás aí, também questões de cirurgias, tal, aquilo e aquilo outro. Como você, como vereador da oposição, né, que do governo agora, você vem lutando, né, para conseguir isso e o apoio, como que funciona a questão de cirurgias que ficaram muito tempo sem ser realizadas, sabendo que podia ser realizada antes, né? Como ficou? A gente teve, por conta da pandemia, alguns momentos que houve superlotação dos hospitais. Então, o que eles começaram a fazer em dados momentos? Opa, a gente tem no hospital 100 leitos. A gente tem 100 leitos já prontos para UTI com respirador, a gente tem outros 20 que é para acamados, outros tantos, enfim, vai distribuindo. Começou a lotar da ala Covid, eles começaram a cancelar a cirurgia eletiva, cirurgias que poderiam ser postergadas, para evitar de que se a pessoa fizer a cirurgia e tiver uma complicação e precisar de um leito, ela não ter esse leito. Então eles começaram a cancelar cirurgias que poderiam ter necessidade de um leito, readaptar esses leitos para justamente caber mais pessoas sendo tratadas da Covid. Então, o que aconteceu depois? Deu uma melhorada no final do ano passado, mas nessa época, verãozão, a coisa deu uma melhorada. Tanto é que no começo desse ano, que já tinha muito país vacinando, e aqui... Tava atrasado ainda. Catou cavaco, errou rude. O Brasil ele tem uma capacidade de vacinar muito rápido. Nosso sistema de saúde ele tem seus problemas, mas ele tem muitos méritos. Entre eles, a capacidade de capilarização. Então, assim, se tivesse dose, mas bastante dose, não precisa ir para muito longe. Você teve uma pandemia de gripe suína que conseguiu vacinar, acho que 85 milhões de pessoas em 3 meses e meio. Então, peraí, se você vacinasse só os idosos correndo, tivesse comprado dose, tivesse aceitado as ofertas, etc, etc... Tem alguns matemáticos que já fazem os cálculos, é óbvio, é super complexo, mas a gente confia na habilidade de que metade da turma que morreu, infelizmente, não morreria se tivesse começado 1 mês e meio antes a vacinação e com uma quantidade maior. Porque não é só a pessoa que veio a óbito, é o R0 do vírus, que é a quantidade de pessoas contaminadas a cada infectado. Então, o vírus ele tá com R0 acima de 1, cada pessoa infecta mais de uma pessoa, isso vai escalonando. Se tá abaixo de 1... o vírus está diminuindo a quantidade de pessoas infectadas. Então, no auge da pandemia aqui, nesse segundo auge da pandemia, né? Agora, no começo do ano de 2021, se tivesse começado a vacinar rápido, principalmente os mais vulneráveis, que são os idosos, as pessoas
de exposição maior, como os profissionais de saúde, por aí vai, teria salvado muita vida mesmo. Mas, ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tá nesse ramo assim, que tá bem de frente mesmo, né? Tá sempre aí com a população também, além de estar sempre aí com a população, tá lá lutando por nós, né? Tá sendo a nossa, Tentando. como diz, a nossa frente. Lá, se eu não me engano, na Austrália, eu tava dando uma pesquisada, que lá a forma de vacinação foi diferente, foi diferente. Eles não começaram pelos idosos, eles começaram pelos jovens. Porque é quem realmente sai para ir trabalhar, sai para ir para as festas, sai. Sabe como que jovem é? Aham. Nós somos jovens. A Obrigado, gente olha somos que jovens. gentil. A gente somos jovens. Você acha que seria diferente? Como é que você acha? Nesse âmbito assim Aham. que você vê aqui. O próprio questão geográfica deles propiciou que eles conseguissem controlar. Então, assim, a Austrália ela passou muito tempo liberando máscara. No meio da pandemia, o circo pegando fogo no mundo, não, aqui tá tranquilo. Por quê? Porque as nossas fronteiras estão controladas. Só vai entrar, vai fazer exame, tem que trazer exame de lá, tá. Então, assim, eles aumentaram um rigor muito grande. Então, por muito tempo, eles ficaram liberados de usar máscara durante a pandemia, sem vacina, sem nada. E aí, eles até foram um dos países que demoraram para responder a Pfizer, entre Foi. outras empresas, porque eles falaram, ó, eu tô controlando. Isso daí tá caro hoje. Acabei. Tá caro hoje porque todo mundo quer comprar. Eu tô controlando desse jeito, não vou comprar. Não. Eles empurraram com a barriga. Aí deu essa nova variante Delta, que agora não é nem nova, já tem um monte de letra grega a mais. Mas aí deu uma descontrolada, eles voltaram a fazer lockdown, etc, e começaram a comprar e tentar vacinar nesse novo modelo de, olha, eu não vou vacinar os mais vulneráveis. Eu vou vacinar os que mais vão contagiar outras pessoas. É uma estratégia, é uma lógica, não tenho capacidade de falar se tá certo ou se tá errado, mas o que mais fez efeito para eles foram essas medidas Bloqueio sanitárias. antes, né? Medidas Você sanitárias. acha que se tivesse feito isso aqui no Brasil, você acha que tinha resolvido? Vamos dizer assim, não dá para você andar para frente e andar para trás ao mesmo tempo. Ou você vai para um caminho, ou você vai para o outro. Então o Brasil ele ficou nesse nesse nem fecha nem abre, nem fecha, E que deu o uma vida. resultado final foi o quê? A gente perdeu muito mais vidas do que outros países que tentaram outras estratégias e também prejudicou muito mais a economia do que os outros países. Dos outros países. Assim, ou tu torce pro Corinthians ou pro Palmeiras. Não dá pra Não torcer dá, nos dois. Não vai. você não vai ficar bem com nenhuma das duas torcidas se botar uniforme meio a meio. Então, assim, foi isso que. Esse foi um dos muitos problemas, Dos né? problemas, Ficou né? muito nessa, ai, não vai, não volta. Demorou pra realmente fechar, quando tinha que fechar. Depois chegou num ponto que tinha tanta contaminação que eles falam que como que é o nome? Não é externa, Foi dentro mesmo que. é um termo meio que como se fosse familiar, mas assim, Sim. tem tanta contaminação dentro do próprio país que é uma coisa, essa pessoa tá doente. Ou ela veio da Europa, rastreia os contatos, examina todo mundo, beleza. Tinha tanta contágio comunitário. Tinha tanto contágio comunitário que ninguém sabe mais de onde veio, quem que pegou de quem, como que. Então, assim, virou uma coisa. Aqui no Brasil, eu acho Saiu do que controle demorou demais. muito eles ter. Por mais que as medidas sanitárias nossas são muito eficazes, tem que deixar bem, gente. Eu sempre falo isso. O pessoal da saúde nossa, não tem o que falar. Não, o profissional da saúde no Brasil é herói. É herói. Pelas condições que ofereceram, trabalhando do jeito que estavam trabalhando, e não foi pouco. Eu tenho amigos aí que não chegaram em casa. Sim. Né? E a forma de como eles, quando chegavam em casa, não poder ficar com a família, eu acho que isso é mais dolorido ainda. Né? Um Muito risco por dolorido, tudo. muito dolorido. Agora, nesse âmbito que a gente tá, graças a Deus, como diz, o gráfico só tá baixando, graças a Deus. Finalmente. Né? Finalmente, acho que já tem até onde eu não sei quantos dias. Esses dias agora teve o primeiro dia que no estado de São Paulo ninguém faleceu por Covid. Meu, isso aí, aqui em Dayatuba já tem mais de 15 dias. Acho que tem mais de 15 dias. Tem um bom tempinho. Porque até semana passada, que eu ouço muito a rádio, quando eu tô de motorista de aplicativo, eu só fico na rádio. Né? Então, querendo ou não, a gente ouve bastante isso. Mas assim, aí vem a questão que a gente fala assim, aqui em Dayatuba, hoje, tem estrutura para conseguir melhorar mais, né? Igual a gente fala. Ou você acha que a gente chegou num patamar em que fala assim, não, tá bom, ou você acha que dá para melhorar mais? Não, acho que dá e deve melhorar sempre, e é muito possível conseguir melhorar, porque vamos exemplificar. Uma das coisas necessárias para você melhorar
é ter capital financeiro para tal. É óbvio que também envolve você conseguir ter capacitação, organização, gerenciamento. Então tem uma série de áreas da administração pública que tem que estar afinada, porque senão, se tá tudo bagunçado, você joga rios e rios de dinheiro, tem desperdício, não usa, faz... Enfim. Então assim, tem que ter toda essa parte afinada e funcionando, e tem que ter o recurso. Indaiatuba é superavitária. O que essa palavra estranha significa? Eu ia perguntar agora, que eu não conheço, não. Vamos lá, ser motorista de aplicativo. Você tem uma noção de quanto você vai fazer no mês. Sim. Você não fala, não sou CLT, eu não ganho 2.200, tá? Não, você tem uma noção. Então você faz o quê? Opa. Então, ó, aluguel, água, luz, alimentação, cineminha, ó, eu vou gastar 1.200. Eu sei que eu ganho uns 1.300. Eu não vou pôr 1.300 para 1.300, que vai que eu ganho um pouco menos, dá um piriri, furo um pneu, tem que passar na borracharia. Então, assim, deixa uma margenzinha. Deixa uma margenzinha. Natural, assim como na administração pública. O município, ele tem excesso de arrecadação. Então, você achou que ia ganhar 1.300, faturei 1.500. Pô, da hora, né? Isso é excesso de arrecadação. E tem economia orçamentária. Eu ia no cinema e tal, mas choveu, minha mãe não quis. Economizei aqueles, sei lá, tá uns 100 conto pra ir no cinema. Não sei quanto que tá. Vai uma cota que vai, não vai. Tem, mas você por 2 ingressos ali, sem ser estudante, mais pipoca, uma Coca-Cola e um abraço, já foi R$100. Opa, peraí. Então eu achava que era 1.300, foi 1.500. Eu achava que ia gastar 1.200, gastei 1.100. A soma dessa diferença, isso é superávit. Então, o município ele é superavitário há mais de década. Todo ano tem dinheiro em caixa. Bastante dinheiro em caixa. Isso é bom. É bom, mas eu até brinco que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Sempre. Então, assim, a gente não quer que fique no 0 a 0 porque vem uma pandemia, dá uma dor de cabeça. Tanto é que mas na pandemia, por incrível que pareça, não abaixou tanto assim a arrecadação quanto se imaginava que abaixaria. Que bom. Mas a quantidade é grande. Porque você pega o orçamento e ele funciona em algumas regras. No mínimo 15% para saúde, é constitucional. Vai sempre 20. 20, 22, 23, depende do município, depende do ano, mas ninguém coloca só 15. Porque se colocar só 15, não tem lugar que funcione. Educação, no mínimo 25. Aqui gira em torno de 25, 25 um pouquinho. Só cortando. Nessa aí, quem traça essas porcentagens é o governo? Isso tá na Constituição. Tá na Constituição. Aí tem essas duas partes constitucionais. Aí tem as verbas que são vinculadas. Na conta de energia que você paga, tem a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Essa só pode ser gasta com iluminação pública. Tem a verba dos funcionários públicos. Eles estão lá, eles têm que receber. E é bom que eles recebam para trabalhar pela população. Porque quem faz a cidade ser boa ou não é a máquina como um todo. É óbvio que tem que ter a gestão que vai definindo, mas é a pessoa que te atende no balcão com bom humor, com educação, que te explica o que você tem que fazer, que faz a cidade acontecer de verdade. Então tem a parte dos funcionários públicos, tem essas duas partes constitucionais de educação e saúde, e aí tem o restante, que vai para obra, zeladoria, esporte, cultura, tudo que você imaginar. Então, o que sobra de fato do município para gastar nesses investimentos não é 1,2, 1,3 bilhão que ele arrecada. Caramba. O que sobra de fato é depois você tira todas as porcentagens. E o que sobra no final do ano é como se na sua casa você falasse, eu economizei R$500. Pô, e aí, como que foi? Então, é que eu pago 1.200 de aluguel e ganho 1.700. Caramba, mas como que você fez? Não dei comida pras crianças, não. Tipo, não chega nesse ponto, mas a analogia seria mais ou menos essa que eu quero dizer. Então, assim, o que sobra de orçamento de um ano pro outro poderia ter sido investido, óbvio que não a totalidade dos 100, 90, 70. Já teve ano que teve mais de 100 milhões acumulados de um ano para o outro, de um orçamento de 1,2, acho que era no ano de 2017, 1,2 bilhões, que você tira todas essas porcentagens, então assim, é como se tivesse sobrado uns 20% do que dava para ter gasto. 15, 20% do que dava para ter gasto no quê? Em saúde, como você citou, em mais escolas e creches de período integral para facilitar, ou em contratação de mais funcionários para você ampliar, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Seria importante o município ampliar o horário das creches, não para a criança ficar lá o dia inteiro, dormir, morar na creche, pelo contrário, né? Quanto mais a família conseguir ficar com a criança, melhor para a criança e para a família, mas tem muitas famílias que não conseguem. E para isso, como que faz? Se o pai e a mãe entram no trabalho em horários diferentes, mas a criança ela tem que entrar às 7 e ela tem que sair às 4.
E agora? Como que Como vai que fazer? faz? Poxa, se a gente conseguisse mover esses turnos, para em vez de começar às 7 às 4, começasse às 6 e terminasse às 6, 12 horas abertas. Nossa, mas viu? E o funcionário? Calma lá que eu não quero esfolar nenhum funcionário, viu? Pelo amor de Deus. Ter As mais monitoras funcionários. merecem até, Sim. que aconteceu em outras cidades, discutir uma redução de carga de horário de trabalho, e aí você tem mais profissionais. É óbvio que no horário que tem o fluxo maior, que seria das 7 às 16, que tem realmente mais criança, você tem uma quantidade maior de funcionários, mas tem alguns a mais no começo, alguns a mais no fim, para você justamente conseguir ampliar esse horário de permanência. É óbvio que a creche ela não é um local para a criança ficar, é o início do processo de educação. Então tem uma série de regulamentos e uma série de formas de realmente trazer uma rotina, uma educação para a criança. Mas ela também faz esse papel social. Não dá para esconder que não. Antes era visto só como papel social. Era visto como, deixa a criança lá para o pai trabalhar, para a mãe trabalhar. Não é isso. É o processo do início da alfabetização, da educação, uma série de coisas. Então é muito importante, mas tem que conseguir achar um modelo. Em grandes cidades acontece já isso. Tem creche que funciona no período noturno. É isso que eu ia comentar. Entendeu? Eu vejo O que eu muito, acho... né, é muito bom. Nossa. Para quem assim, precisa e só tem aquele horário, é o que tem. E você vê que, vamos dizer assim, tem muitas pessoas que não tem com quem literalmente ficar, porque é sozinho aqui em Indaiatuba, né? Vamos dizer que a família só veio o pai e a mãe e o filho veio pra cá e não tem ninguém. Mas veio acreditando na infraestrutura que Indaiatuba oferece, mas né? é muita família que é assim. A família da minha esposa, tudo bem que não era mais ninguém pequeno, mas veio o irmão dela com a esposa e os 2 filhos, daí... Minha esposa veio, aí veio outro irmão, aí o pai e a mãe mudaram pra cá, o pai continuou trabalhando em São Paulo, indo e voltando toda semana, tal, beleza. E aí estão aqui em Indaiatuba agora. O Caio, que é meu amigo de infância, que eu conheço há 1000 anos, veio a mãe, o pai, ele e a mãe grávida da irmã. E aí? Aí o resto da família, lá de São Bernardo, vai pedir um favorzinho pra você ver. Pô, difícil. Então, assim, tem muitas conjunturas assim. Hoje já tem mais gente da família dele que veio pra cá. A família dele se estruturou, ele casou e tal, beleza. Um abraço pro Caio e pra Renata, pra todo mundo, enfim. Meu, a coisa vai acontecendo, mas tem muita gente que vive nessa realidade. Porque Indaiatuba é uma cidade que ela cresce acima da taxa vegetativa. Ou seja, ela não cresce só porque nasce e morre gente e fica positiva. Ela cresce porque vem muita gente morar aqui. Eu sou prova disso. E o que eu conheço de gente que mora aqui? 2, 3 anos, vai embora. Me mantém informado sim, porque eu vou voltar pra Indaiatuba. Eu amo essa cidade, eu quero voltar a morar aí. Não deu certo agora, mas eu vou voltar no futuro. Então, assim, a gente deve ter de pessoas que moram e moraram em Indaiatuba, umas 400 mil pessoas, né? Com entendeu? certeza, com certeza. A população fixa é 270 mil, mas no total, vixe, né? muita gente. Eu falo que, como motorista de aplicativo, como quando eu tô de motorista de aplicativo, eu pego muita gente, mas muita, que fala assim, eu vim nessa pandemia, eu vim pra cá morar nessa pandemia. Agora muito. E assim, a cidade, ela cresce proporcionalmente de acordo com o crescimento de quantidade que vem. Indaiatuba, você pode dizer com propriedade que Indaiatuba ela vem com uma infraestrutura cada vez melhor. E assim, eu falo para as pessoas assim, gente, chega a ser engraçado. Se você passou hoje numa rua, tá de uma forma, semana que vem já tá de outra. É perigoso. Gente, é uma coisa de louco. Olha, tem que ser assim. Ela vem crescendo de uma maneira, e isso é muito bom para a cidade. Né? Vem desenvolvendo de acordo com a população. Isso é muito bom. Isso aí deixa a gente numa felicidade em que forma de que as cidades vizinhas toma Indaiatuba como referência. Como régua de comparação. Isso. E querendo ou não, gente, é poucas cidades aqui da região que conseguem fazer essa. Igual, que não tem. É muito difícil, né? E tem que ter responsabilidade para conseguir aprimorar aquilo que tem que ser aprimorado e manter o que tá bom, porque assim, não é porque tá sobrando dinheiro em caixa todo ano que tem que torrar. Que é a dose do veneno ou remédio. É a dose. Então, assim, mas eu vejo vários pontos de melhorias, várias questões que poderiam ser melhoradas. Até que o meu trabalho é esse como vereador. Fiscalizar o empenho público e sugerir, fazer o elo com a sociedade. Acho que o vereador ele é o elo mais próximo do cidadão com o poder público. Então eu pego ideia, sugestão, reclamação de tudo quanto que é canto da cidade, de tudo quanto que é jeito, presencial, internet, WhatsApp, do que for, documento e cobro a prefeitura. Vejo quando vem, por exemplo, peça orçamentária, né? A cada 4 anos você faz o PPA, que é o plano plurianual, que define os próximos 4 anos, os 3 anos daquele prefeito, o primeiro ano do próximo, para ter uma continuidade de gestão. Tanto é que esse primeiro ano de segunda gestão do Gaspar está seguindo
o plano dele do primeiro mandato. Mas mandato. no primeiro ano dele, ele seguiu o plano estabelecido em lei pelo até então Reinaldo. Então, aí todo primeiro ano de mandato... Isso aí tá na Constituição. Tá, é pra justamente ter responsabilidade fiscal, continuidade de trabalho. Algum projeto, alguma... Porque senão vira aquela coisa de muda prefeito. Tem muito isso em cidadezinha pequenininha. Nossa. Muda prefeito, a rua vai pra cima, agora vai pra baixo. É isso. O cara tá construindo postinho ali, não, eu vou construir lá. E para essa obra, ele vai lá. Aí o outro ganha de novo, e para essa que também aí fica aquela questão daquele orçamento que fez ali, já perdeu todo aquele levantamento, tudo, e vai começar tudo de novo, tem uma nova... Nossa. Então é para evitar esse tipo de descontinuidade de administração, de gestão, né? Então, e toda vez vem a peça orçamentária, o PPA, eu apresento emendas. Essa vez... Eu vi que você apresentou. Essa vez algumas não passaram, e isso a gente fica feliz... E eu ia até comentar isso com você agora. É difícil, eu não sei se você vai concordar comigo, que você também, além de você ser político, você é eleitor, né? Sim. Isso é o principal de tudo. É muito difícil a gente ter contato com as pessoas, tipo assim, do poder público, né? A gente fala, o político em si mesmo. Por que essa dificuldade tão grande de poder conversar com o vereador, conversar com o prefeito, com alguém que faz parte? Porque, assim, a população... que ela mais quer é poder mostrar os problemas para poder resolver. Mas parece que não casa, né? Tem essa dificuldade. A população, ela busca... O nosso sistema político é de representatividade. Então, a gente elege pessoas para defender aquilo que a gente entende que, enquanto camadas de sociedade, é aquele modelo. Eles vão ser eleitos para ter essa representatividade, para representar a voz da população. E esse é um problema muito grave, porque onde já se viu você ser um modelo representativo, onde o representante... Não, é difícil. E não pode isso acontecer, porque é contraproducente, é o contrário do que se espera. É óbvio, em Indaiatuba, a gente tem uma Câmara com 12 vereadores. Pela população, podia ter até 21 ou 23. Eu acho que é muito. Eu acho né? que é muito. O mínimo é 11. Né? Qualquer cidade de 200 habitantes tem 11 vereadores. Tá? Então, o mínimo é 11. Então, assim, Indaiatuba, ela tá numa proporção já que você começa a parar de ver candidatos temáticos. Você não vê mais um candidato que fala, eu vou defender os professores, ou eu vou defender a bandeira tal, ou o bairro, região tal. A gente tinha antigamente o Nelsinho do Ferro Velho, que ele tinha a região dele. Ali o cara... Era muito região, né? Sim. E o que isso favorece? Isso favorece que o cara tá perto do eleitor dele, porque tá rodando pro bairro sempre. Hoje, eu acabei até, o pessoal fez e me mostrou, eu tive voto em todas as urnas da cidade. Então, assim, todo quanto que é canto, tem gente que confia no meu trabalho e fico muito grato a isso. E eu rodo a cidade como um todo, fico nos semáforos, que passa gente de todo quanto que é lugar possível. Então, eu tento fazer essa representatividade dessas formas de estar acessível. Mas eu me coloco acessível e os outros políticos, cada um da sua forma, tenta se colocar também. Mas ainda assim, a gente vê essa situação onde a sociedade olha e fala, piu, cadê o cara que eu botei lá? Ou pior, quem que eu botei lá? Mas convenhamos. É porque não acompanhou. Porque não fez aquilo que você falou. Só abaixou e pegou pra fazer, vou votar nesse aqui hoje. E convenhamos, eu tive 7.321 votos agora nessa minha segunda eleição. Não muda em nada com o Sérgio, que assumiu depois do falecimento do Luiz Carlos, que teve menos de 1.000. O meu voto lá dentro é igualzinho dele. Né? Então, assim, a gente foi eleito pra estar lá os 12 trabalhando pela cidade. Eu tenho minha posição, ele tem a dele, porque ele faz parte da base e tal. Muitas coisas a gente vai concordar. Então, mas quantos e quantos projetos da prefeitura eu voto favorável? Muitos. Na realidade, vamos dizer a palavra certa, é a forma de como você vê, né? Por exemplo, as pessoas, elas só vê o contrário, né? Por exemplo, ela gosta de mídia, né? A população gosta não só a população, mas os centros de informação, eles gostam de publicar aquilo que vai dar audiência pra eles, né? Aquela história, né? O cachorro mijar no poste não vende jornal igual o poste mijar no cachorro. Entendeu? Então eles fazem isso, né? Então, e isso daí prejudica um pouco, porque vira essa... guerra política, né? Esse espetáculo da política como um circo, o entretenimento vira política. Os caras saem fazendo cada ruaça só pra chamar atenção. Não é pra ser assim. É um trabalho que tem que ser sério, pautado. Tem momentos que você vai ter que, literalmente, ir lá e quebrar o pau, discutir. Por quê? Porque eu sou veementemente contra tal coisa. E a outra pessoa pensa totalmente o oposto. E é bom isso. E a gente tem que discutir
a ideia, não a pessoa. Não Exato. importa quem que tá falando, a ideia que se vale. Porque o parlamento é isso, é a arte de falar, de falar, de Falar, né? debater. Debater. E você tem que defender um E modelo esta que é a você imagina função. que é certo. E esta é a função. Eu falo para as pessoas assim, gente, vocês têm que entender o seguinte, que política, Deus me perdoe falar isso, mas é muito difícil lidar com política. Porque não adianta você falar assim, eu vou defender político, eu vou fazer esses dias, não. Eu acho assim, que você, 3 coisas na vida que, 3 ou 4, acho que até 5 hoje em dia, que não se discute. É política, religião, Futebol. agora futebol e sexualidade agora, né? Muita coisa. Acho que quando você entra no âmbito disto aí, você tá causando briga, literalmente. Você vai brigar. Porque Você vai são brigar. assuntos espinhosos para muitas das pessoas e não podem ser tabus. Você tem que debater com respeito. Isso, você tem que saber você respeitar. você gosta do Corinthians. Que bom também. Mas você gosta do Palmeiras, gosta do Corinthians. Pô, legal, legal. Acabou. Não, você tá errado. Não Calma. tem nada errado, só tem penso isso, oposições isso. diferentes, né? É óbvio que ainda assim a gente tá falando de futebol, que Sim. você tem sua opinião, tem a minha. E aí vai. A minha opinião não vai interferir na sua vida e vice-versa. Quando são opiniões que falam do modelo de sociedade, desenvolvimento, isso realmente aí impacta a vida de toda a sociedade. Tem que ter um debate das ideias, dos prós, dos contras, até chegar num consenso, porque nunca vai poder ser só do jeito que eu quero, ou só do seu jeito, ou só do outro. A sociedade, viver em sociedade é isso. É uma convenção social onde a gente priva os nossos instintos animalescos em prol de um convívio mútuo, né? Então, por que é errado roubar? Por que é errado isso? Por que é errado matar? Porque a sua liberdade de pegar o que você quer tá infringindo, atropelando a liberdade do outro de ter o que ele quer. Então, por isso que foi desenvolvido o sistema de posse. Por isso... Desse jeito. Então, a coisa vai. Ricardo, nesse momento, a gente já tá, vamos dizer assim, chegou no final do ano. A gente já tá no final do ano. 6 semanas pra acabar o ano, nem isso. Passa muito rápido. 6, 5, 4, 3. Errei na conta, mas tá um dia aí, falta poucos dias aí. Tá muito longe, não. Diz que você. Já ligaram os enfeites de Natal. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto aí. A cidade de Indaiatuba tá ficando sendo referência em questão de enfeites de natalinos, né? E como você vê isso? Que a cidade em si tá muito bonita. Nossa, Sim. este ano, em frente à prefeitura ali, gente, tem que tirar o chapéu, ficou muito bonito mesmo. Parabéns mesmo. Você pode adiantar para nós, não sei se isso está em parte de emenda, não sei se isso como funciona. É verba direta da própria prefeitura, não veio de nenhum deputado, nem nada do tipo. Porque assim, a gente vê que todo ano tem aquele lado que critica e tem aquele lado que elogia. Sim. E tudo na vida tem isso, tem o lado positivo e o lado... É a questão do quanto. Por exemplo, a prefeitura ali ficou muito bonita, concordo. Tem que estudar para ver se, às vezes, essa quantidade de enfeites melhor distribuídos em pontos comerciais não vai fomentar mais o comércio. Ou não. Igual já ouvi alguém falando, mas viu, e se você coloca muito enfeite numa região, o pessoal só vai lá passar, fazer trânsito para olhar o enfeite e ir embora e não acha lugar, não para, não estaciona, não come, não consome, não compra. Então, assim, tem um ponto ótimo de equilíbrio, né? Tem a visão de que se colocar só na região central e comercial, aqui na Morada do Sol, para trazer o pessoal, vai causar trânsito e vai prejudicar o comércio. Porque daí vai ter trânsito. Tem outras pessoas que falam, não, se você colocar perto desses lugares, aí sim que o pessoal passa o enfeite, olha o salgadinho, desce do carro, compra o salgadinho, compra a roupa, não sei. Assim, tem visões diferentes. É óbvio que é uma questão de ir ajustando. Eu acho que tá bonito, sim. Em questão de beleza, Nossa, tá bonito. Tá lindo. Não, tá feio. É só rato quem fala que tá feio. Tá bonito. Tá bonito. Aí a gente discute sobre... A parte comercial, né? A parte comercial, a parte de quanto custa, se poderia custar menos, poderia custar mais. E aí vai entrando nas minúcias que tem que ser um debate de ideias. E não um debate de, feio, narigudo, careca, bonito. Dane-se quem que tá na administração. A gente tem que julgar o ato administrativo, não a pessoa em si. A não ser que haja, aí sim, um problema de interferência do que a pessoa na parte pública. Sim, e também na questão também do gasto, né? Sim. Que é a questão do gasto, que igual você tinha dito, gastar demais com uma coisa que não vai trazer, não vai ser beneficiada a população, não é legal também, né? Sim. Fala-se muito do quanto que o R$1 investido em saneamento economiza-se. É que a conta que eles fazem é em dólar, mas dá pra ter... Mas $1 em saneamento básico economiza-se $4 em saúde pública. Porque você evita da criança ter cólera, diarreia, isso, aquilo, vacinas, enfim, e por aí vai. Então, quanto que você às vezes não gasta num serviço público
que melhora outro ponto. Por exemplo, como sempre foi e foi agora, uma das coisas que ajudou um pouco a economia do país nesse tempo foi o auxílio emergencial. Aqui, primeiro lote lá, principalmente. Foi muito. Deu fôlego para muita família não passar fome, para muita gente que estava ali desesperada conseguir segurar, ter um respiro. Aqui no município teve. Tanto é que eu fiz uma indicação para tentar prorrogar, né, um auxílio emergencial municipal, que é um complemento para a maioria das pessoas que já recebem auxílio emergencial do governo. Porque ficou naquela, vai voltar, não vai voltar, vai ter, vai ser 300, vai ser 600, vai ser 100. Quanto que vai ser? O município foi lá e tomou as frentes e conseguiu. Eu votei favorável ao projeto. Eu fiz umas emendas para aumentar o valor, isso, aquilo, mudar algumas coisas. Não chegamos num consenso, mas enfim, a gente propõe, a gente tenta, né? E eu tô propondo que se amplie novamente. Mas esse dinheiro, normalmente, o dinheiro que você injeta na base da pirâmide, ele vira porque a pessoa compra um salgado, ela compra uma roupa, ela vai no lugar, ela quita uma conta, ela faz isso, ela faz aquilo. Isso daí gera uma demanda de consumo, que gera uma demanda de atendimento desse consumo, que gera uma demanda na indústria, que gera uma demanda de contratar mais funcionário. Vira uma bola de neve positiva, né? Então, é um círculo virtuoso. Então, tem muita questão que às vezes você consegue empenhar o recurso de um jeito e vira uma bola de neve muito positiva. Tem outros jeitos que você coloca o dinheiro e vai embora do país. Dá isenção fiscal para empresa que tem sede em outro país e... Ah, que legal, nossa, então esse ano eu ia tomar prejuízo, obrigado por me isentar 3 trilhões, eu vou mandar 2,9 trilhões para a matriz. Ah, tá pegando dinheiro que eu deixei de te cobrar de imposto para mandar para o país, tá louco. Mas isso aconteceu muito, acontece muito no país. É bem a nível municipal, isso não entra em discussão, né? É muito Mas agora, com esse negócio de acabar com a pandemia, eles estão falando que parece que vão tirar as máscaras, né, também, né? O Rio de Janeiro já começou, né? Rio de Janeiro parece pior do que aqui de nível de vacinação. É Rio de Janeiro, gente. É outro nível, né? Perigosamente. Como... É bem isso mesmo. Não, é muita coragem, é muita coragem. Os pessoal também disseram que parece que São Paulo também, a capital também, parece que estava com alguma coisa do tipo. Tem planos, porque assim... Aqui na Tuba não tem essa possibilidade, né? Pelo que você... O município ele vai acabar seguindo o estado. O norte do estado. Até porque o que houve muito na pandemia é o seguinte, hierarquização das esferas de poder. Se o estado fala, se o governo federal fala, pode tudo, tá tudo livre. O estado fala, não é bem assim. A regra tá aqui, ó. Você pode até 10 horas da noite funcionar à vontade. Não é 24 horas mais, não. E o município fala, viu? Aqui o negócio é complicado. Se eu fechar o comércio às 10 da noite, o pessoal que aqui é tudo balada, vai falir. O que o município faz? Senta e chora. Vale a regra do governo. Se o município fala, não, eu vou fazer o seguinte, 10 horas da noite, não, 10 horas da noite começa a ter barzinho e tal, eu vou fechar às 6, que daí o pessoal nem vai pra esses bar, nem começa a conversar e tomar cerveja e falar alto e cuspir na cara do outro, e aí eu evito a pandemia de vez. Vale qual regra? Das 10 da noite do estado ou do município? A mais rígida. Então, se o governo federal falasse, fecha tudo, ninguém pode sair de casa, e o estado e o município falassem, não, aqui tá tudo bem. Não. A mais rígida vale. Então foi esse grande X que norteou. E virou aquelas treta infinita de... Porque deixou de ser uma guerra de saúde, né? Uma pandemia de saúde, virou uma guerra política, né? Para muitas esferas e expoentes políticos virou. A gente tem gente que quer ser candidato a presidente, gente que quer continuar lá na presidência e tá desse jeito. Não quebra pau. Aí você colocou um ponto que eu vou te perguntar. Eu acho que já tá quase dando 1 hora também já de prosa, né? Mas já, eu falo. Nossa, não, a gente passa tão rápido. A gente fala assim que o tempo nosso já... Você vê, já, eu acho que é o quê? 11h30 já. Você tá doido, o tempo tá voando. Da noite, gente. 11h30 da noite. Mas todo mundo sabe que a gente aqui grava, graças a Deus, a gente tenta passar o melhor conteúdo para as pessoas. Sim. E por esse motivo, agora vem a pergunta que não quer calar. Você está no 2º mandato de vereador, né? No 2º ano desse aqui de mandato, tem mais 2 anos. Você tem pretensão de ser prefeito? Nossa senhora, achei que você ia perguntar se eu queria ser presidente, eu ia falar, nunca. Não, prefeito também não. É mesmo? Não tem esse objetivo, por curto espaço de tempo, até brinco bastante, no bom sentido de brincar, com gente do meu grupo político, com gente dos outros grupos. Porque assim, não é que eu sou da oposição que o pessoal da base quer que eu morra, pegue fogo, ou eu quero que isso aconteça você tem muitos amigos. Eu acabei desenvolvendo relações com pessoas que eu respeito,
converso, às vezes não vou concordar numa visão política ou numa visão administrativa, mas isso não vai me fazer não gostar da pessoa como pessoa. Eu não vou concordar com algum ato, mas enfim. E o pessoal sonda, pergunta. Eu não tenho essa vontade. Eu vejo que o nosso grupo político tem o Bruno, que está preparado tanto na parte eleitoral, que também a gente tem que fazer essa conta. Uhum. Ah, eu vi fulano de tal. O cara não fala, não olha pro olho das pessoas, gagueja, mas ele ia ser o melhor prefeito. Ele não vai ganhar. O Bruno não. O Bruno é um cara que, eleitoralmente falando, tem toda a condição, tanto é que bateu na trave já. Administrativamente falando, o cara fez USP. Ele fez engenharia na USP. Gente, ele tem capacidade técnica, ele tem equipe técnica. Então, assim, ele tem as condições ideais. Ah, mas e você, daqui a mais tempo? Ah, daqui a mais Aí tempo... tem muita coisa acontecendo. Daqui a mais tempo já acabou de cair meus cabelos. Aí é outra vida, outros 500. Nessa questão, eu ia até te perguntar relacionada a isso. Quando tem alguma votação, alguma coisa assim lá no vereador, porque na Câmara dos Vereadores, Sim. eu vi isso, eu vi até essa pergunta, vai ser em cima de um podcast que eu vi do Romário. Certo. Né? Eu vi até assistir um que ele participou, em que ele falou assim, eu fui contra, mas eu tive que ser contra por causa da minha base de governo, por causa Sim. Né, decisão partidária, isso, né? é partidária. Fechou questão. Isso. Minha opinião era outra, mas eu tive que fechar. Acontece muito isso? A nível local, eu acho que muito pouco. Pelo menos no nosso grupo, a gente sempre... Até quando tava o Arthur e o Alexandre com a gente se reunia. Vez ou outra, o Bruno aparecia, a gente conversava. Nossa, quantas e quantas vezes o Arthur pensava de um jeito ou de outro, ou o Alexandre, ou eu, ou os dois. Hein? A gente chegava meio, mas olha, e se convencia. Discutia, achava mais bucha no projeto do que já tinha antes. Então, assim, vai esmiuçando a coisa, vai chegando num consenso e a gente fechava a questão normalmente. Eram raras as vezes que um dos 3 votava diferente dos demais. Mas isso é porque a gente queria assim. A nível estadual, a nível federal, literalmente existe uma hierarquia partidária muito forte. Então, você dentro do partido, você tenta ajudar a mover o partido inteiro. Por vezes você vai ser movido, por vezes você vai conseguir mover. Porque, infelizmente ou felizmente, é assim o modelo representativo funciona. Né? Então, tem situações assim mesmo. Gente, eu falo assim que essa prosa aqui, você vê que a hora passa e a gente nem sente conversando, né? Eu falo que é pra todo mundo, é a diferenciar, a resenha diferenciada é dessa forma, né? Que a gente fala que a prosa, quando nunca morre... É tranquilo, a gente tem que estar gravando a gente tá aqui normal. E uma coisa surpreendente é a forma da pessoa estar preparada com o que a gente pergunta. Por assim, às vezes eu nem vou cutuca, isso, a gente que tá pro lado de cá, fica meio eu imagino que ele fala, putz, eu sou o entrevistador. Se eu pergunto o entrevistado começar a quicar a bola no chão juro por Deus, eu passei um sufoco. Eu falo, até deixar um abraço aí pro Nelson Lisboa, que foi o jornalista que a gente entrevistou semana passada, que ele fez um bate-bola comigo depois. Eu entrevistei ele, tudo certinho, porque assim, é muito difícil pra você, por exemplo, você tá sempre acostumado a conversar com o público, dar entrevista, né? Não vou tanto entrevista assim, não. Mas assim, a gente fica com o na barriga sempre. Sim, mas você, por exemplo, você tem o costume de ir lá no palanque, lá da câmera e falar, expressar, né, jogar suas ideias e tudo. Mas imagina, pra mim, responder através de um jornalista, né? E pra mim foi muito divertido e da hora, porque assim... É uma coisa diferenciada, né? A gente fala que quando você não tá acostumado naquela situação, sim, né? Você fica meio constrangido. Eu, por exemplo, a gente terminou de gravar no dia, aí agora você vai fazer um ao vivo comigo aqui no meu Facebook. Eita, lasqueira! Ao vivo? Peraí, vamos ver o que vai acontecer, né? Não tem replay? Cara, foi muito da hora, foi muito bom. Então, assim, a gente já tá chegando aqui no final, porque o horário também, querendo ou não, não para, né? O tempo não para. E tem assunto, tem assunto Ixi, Maria, dá pra chegar até... Mas assim, a prosa nossa que foi maravilhosa. Eu falo pra todo mundo que para mim foi uma honra, literalmente mesmo. O primeiro político tá aqui no Pode Prosear. Eu sinto muito elogiado. As portas aqui sempre vai estar abertas. Sempre que você precisar dar até mesmo um recado pra população, alguma coisa em questão de melhoria, sempre pode vir aqui que o Pode Prosear tá disponível. Muito tá? Não só pra você, mas pra todos os outros políticos aqui da cidade, deixar bem claro que aqui o Pode Prosear não é questão partidária de lado nenhum, a gente quer neutro. Em questão, a gente não quer
ter essa divisão também, Sim, né? sim. Porque Não é eu acho que saudável isso, família, né? exato, exato. É bacana dar Sim, voz pra todo mundo. sim, eu acho que é isso que é o gostoso, né? Sim. Da prosa, do podcast. Deixar livre para as pessoas entenderem que não é um lado. Pessoal, chamei ele primeiro porque foi o primeiro que eu tive a opção de conversar e também chegou e ele aceitou, de E eu boa. já te incomodava Sim. tanto no WhatsApp que eu falei, não, esse cara me enche. Nossa, Agora é minha agora eu vez. quero ver se ele fala tudo isso lá também. Então, Nossa, assim, ele fala mesmo. graças a Deus deu essa oportunidade. Mas antes de a gente finalizar, eu sempre faço 2 perguntas aqui no Pode Prosear. Manda bala. A primeira pergunta não é nem uma pergunta, é um pedido, né? Que eu sempre falo para as pessoas assim, para ela deixar uma frase em que ela marcou a vida dela, como que tem sido, uma frase em que ela lembra, uma frase que carrega com ela. Por quê? Essa frase muitas vezes não é só para mim que tô aqui ouvindo, pro dog que tá ali atrás das câmeras, mas sim para aquela pessoa que tá ali atrás, muitas vezes pensar Lascou e falar pensando assim... nessa frase, hein? E agora, que frase? Né? Pensa, que às vezes ajuda. Eu falo que teve um dos nossos convidados que veio esse tempo atrás aí, foi até um dos primeiros, que foi o Thiago, que é um dos nossos patrocinadores, ele falou assim, teve uma frase que ele falou, que aquilo ali foi tão profundo que muitas pessoas, o feedback das pessoas falaram que aquela frase ajudou muito elas a viver melhor. Que legal. Né? Então, assim, as frases das pessoas, que eu sempre peço para deixar uma frase, é exatamente isso. Para a pessoa que tá do outro lado, ela, putz, olha aquilo ali, veio no momento certo, na hora certa, né? Diga aí pra nós aí. Vixe. Não sei se tem, né? Não também. sei se tem. Olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer em uma frase, mas acho que é um ponto de reflexão muito importante. Uhum. A gente vive numa sociedade cada vez mais de informação rápida e de pouco tempo de absorção e reflexão dessas informações. Então, o recado e o pedido que eu faço para as pessoas é: absorva o que a sociedade passa, mas reflita. Não, a gente tem que parar de ser o papagaio da sociedade. A gente tem que parar e pensar. E principalmente pensar como que a gente vai deixar marcado o mundo depois que a gente não estiver mais aqui. Poxa, às vezes é ajudar uma senhora a atravessar a rua. Às vezes é você conseguir unir os amigos do aquele quarteirão e falar, viu, vamos fazer uma ação solidária. Ó, tem uma ONG aqui, precisa lavar canil, que é chato pra caramba, com certeza. Vamos lá? Vamos lavar canil? Não é fácil. A ONG tá se matando de fazer um monte de coisa. Vamos. Tem uma ONG que cuida de crianças. Vamos fazer uma campanha aqui no Dia das Crianças, juntar um monte de brinquedo? Viu? Inverno chegou. Meu, vamos. Quem que tem roupa sobrando aí? Vamos fazer. Sociedade como um todo precisa ter mais esse sentimento e essa motivação de fazer o bem ao próximo. E sair dessa rotina de eu vou viver pra trabalhar, pra ganhar, pra trabalhar mais, pra ganhar mais, pra viver depois que eu já morri. Não, a gente tem que deixar o mundo marcado e não é só com coisa material que você vai marcar positivamente o mundo, é com ações. Então, ajude o próximo, converse com as pessoas, seja simpático. Acho que a gente vai transformar a sociedade num lugar melhor, conseguindo levar adiante esse tipo de coisa super básica, mas que faz toda a diferença. Agora, para finalizar, Bruno, né, que o Bruno te ajudou bastante, mas a verdade é, a política para você, o que ela é, e o Ricardo França por Ricardo França. Para mim, a política é a forma que a gente tem para transformar e melhorar a sociedade. Para progredir enquanto sociedade, enquanto serviços públicos. Eu tenho uma visão de que o serviço público, muito se fala de eficiência, eficiência, eficiência. Eficiência é o quê? Você fazer mais com menos. Eficiência, ao meu ver, no serviço público, ela vai ser necessária quando ele está bom. Quando ele tá eficaz, quando ele tá funcionando. Porque não adianta ser eficiente, você colocar pouco dinheiro e entregar pouco resultado. Eu quero ter resultado no serviço público. Eu quero saúde de qualidade, eu quero educação pública de qualidade, eu quero segurança de qualidade. E isso tem um custo. Que ele tem que estar lá. A gente tem que... Eu vejo a política como uma arte de transformar e debater a sociedade para querer levar ela para um progresso real. E eu, por mim mesmo... Olha, eu tento fazer meu melhor. O Ricardo França é um cara que tá aí sempre disposto, com energia, tentando ouvir a sociedade, mediar esses conflitos todos que existem, divisões de mundo diferente, para chegar no consenso do que é o ponto ótimo de todas as visões. Falar, opa, peraí, isso daqui é o que todo mundo concorda. Então, a partir do que nos dá proximidade, vamos avançar. E no que é divergente, vamos compondo, vamos conversando, vamos entendendo para realmente conseguir chegar num estreitamento. Cara, tá vendo? Fenomenal. Fenomenal. Eu não tenho que dizer Que isso, palavras. eu que agradeço. Só tenho que agradecer mesmo.
As portas do Pode Prosear tá sempre aqui, né? Nesse novo estúdio, novo local, né? A gente agradece demais a sua presença. Fica ciente que o Pode Prosear tá aberto para todos. E o principal de tudo, gente, é o que eu costumo dizer. Aqui no Pode Prosear é onde a prosa nunca acaba. Então, gente, tivemos mais uma vez uma resenha diferenciada com o Ricardo França. Então é isso aí, galerinha. Obrigadão por tudo. Qualquer coisa, estamos lá no YouTube. Acompanha a gente, segue os nossos patrocinadores aí também. Tá sempre aí. Segue o Ricardo França. O Dog vai ter deixado aí também o seu Instagram, o Meu seu Insta, Facebook, WhatsApp, Facebook. as redes sociais. E é isso aí, gente. Brigadão. Fechou. Ricardo, tamo junto. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Valeu!